Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, aos irmãos pela presença, aos irmãos que estão também de forma presencial hoje aqui no centro. Queria cumprimentar um dos participantes mais ativos do nosso grupo de estudos, o irmão Afonso, que hoje veio de forma presencial, né? E boa noite a todos. Seja bem-vindo, né? E assim também convidar, né, aqueles que tiverem a curiosidade de experimentar, né, uma reunião presencial, sejam todos bem-vindos e convidados a participar. Hoje o médium está um pouco alérgico, né, então pode reparar que a voz não está saindo com tanta fluência. Caso haja alguma dúvida, por favor, vocês podem interromper, que teremos o maior prazer em solucioná-las, né? Muito bem, irmão Milton, quando quiser. 41. Existem outros universos? Sim, existem. Como eles foram criados? Através da inflação universal. Entretanto, diversos outros fatores colaboraram para essa criação, concebidos pelo poder divino. Quais tipos de vida habitam neles? As mais diversas. São adequadas à situação de cada um. Assim como a vida material que conhecem necessita de ar, água e luz solar, em outros universos pode haver outras necessidades, compatíveis a cada realidade. Teremos contato com elas algum dia? Um dia terão. Mas não é possível prever quando, porque esse fato ocorrerá de acordo com o avanço de ambas as partes, a depender do livre-arbítrio. A pluralidade dos universos, ela não é uma hipótese atual, né? Ela já é uma hipótese antiga, desde a descoberta dos universos, do universo, muitas pessoas colocaram como hipótese a existência de outros, mas não conseguiam comprovar isso. A ciência ainda não consegue, cientificamente, comprovar, mas ela já está mais próxima desta comprovação. Passou de uma hipótese para uma forte hipótese, a existência de plurais universos, né? Entretanto, a distância da comprovação física disso é muito grande, tendo em vista que a Terra ainda não está desenvolvida ao ponto de observar muito além do seu próprio planeta. Na verdade, não está desenvolvida em muitos dos casos, até para observar o próprio planeta. Então, se eu perguntar para vocês, vocês conhecem toda a biodiversidade terrestre? Pode dizer, eu acho que sim, mas aí vem uma nova e você percebe que não. Principalmente quando falamos de vida subaquática, né, as vidas marinhas, né, que ainda são muito poucos exploradas por conta da sua dificuldade de pressão e tudo mais. Vocês tiveram, inclusive, um incidente recente na Terra, né, dos exploradores ali do Titanic, que tiveram um processo de implosão, né, do seu submarino, né, do seu submersível, por conta da pressão e da falha do equipamento. Então, existe realmente essa dificuldade, né, e por existir, a Terra é muito pouco explorada. Consequentemente, os universos também. Entretanto, é cultural que o homem tenha uma curiosidade maior pelo espaço do que pela própria Terra, né? Pode observar que a ida à Lua, as visitas espaciais, elas avançaram muito mais do que, por exemplo, as visitas subaquáticas, né? A exploração subaquática, né? O homem chegou algumas vezes até a Fossa das Marianas, mas na maioria delas com tripulações, sem tripulação, né, de forma robótica, motora, ficou pouco tempo e não conseguiu ter acesso nenhum, né, por conta das atmosferas que recaem sobre a pressão. Mas de que eu quero dizer com tudo isso? Que, sim, existem outros universos, né, como os nossos amigos disseram, eles foram criados pelo mesmo motivo do nosso, né, então foram criados pela inflação universal, e as vidas, elas habitam de acordo com a compatibilidade de cada universo. Então, procurar vida apenas pela existência da água seria acreditar que a única forma de vida é a terrestre.
Então, a terrestre precisa de água, ela precisa de ar, ela precisa de alimento. Mas será que em outras condições a inteligência não poderia habitar formas diferentes de matéria? E se você disser, não, mas isso é impossível. Se fosse impossível, como que um espírito continua com a sua inteligência, com a sua existência, mesmo após deixar de habitar um corpo? Então, é muito simples isso. A inteligência, o que move o espírito, está contido na sua mente, e não propriamente na sua forma de vida. O ser humano da Terra, cada um de vocês, não podem ficar 3 minutos sem ar. Alguns mais treinados conseguem, o recorde mundial é 20 minutos embaixo da água, né, o ser humano conseguindo segurar. Mas, de uma forma geral, 3 minutos sem ar. Né? Vocês não conseguem ficar mais do que 3 ou 4 dias sem água. Não conseguem ficar mais do que 3 ou 4 semanas sem alimento. Então, essa é uma forma geral. Entretanto, não significa que em outros planetas sejam da mesma forma. Quando você olha as temperaturas do Sol, por exemplo, as temperaturas extremamente altas, seria muito improvável pensar que existe vida no Sol. Mas depende da forma que aquela vida precisa para coexistir ou para existir. Vamos lembrar que também dentro de cada planeta existem várias dimensões. Vamos tirar aquele conceito do céu e inferno, né? Então, imaginar que o céu é para cima e o inferno é para baixo. Não necessariamente. Nesta sala onde nós estamos ministrando, pode existir uma colônia, em uma outra dimensão, entendeu? Então, tudo depende, né, da forma com que você encara. Alguma dúvida neste ponto? Só queria chamar a atenção, parabenizando a escrita do livro, né, que fala a criação através da inflação universal, né, que a gente criou aquela imagem do Big Bang como se fosse uma explosão. E não é, né? É uma inflação, uma coisa... se existiu o núcleo de onde isso começou, a gente ainda não tem informações nesse sentido. Então, o que se vê hoje é uma inflação. Aqui existe um afastamento entre as estrelas e os órbits, e hoje a astronomia terrestre, ela estima, através de estatística, na faixa de 10 milhões de planetas, só na Via Láctea, em condições semelhantes à da Terra. Então, a própria vida que temos na Terra, existe possibilidade de ter semelhante em outros lugares, sem contar a possibilidade de vidas de outras formas, né? E a gente está, sem dúvida alguma, ciente que existe uma vida inteligente ao redor de nós que não usa a mesma matéria que a gente usa. Usa uma matéria mais simples ou mais tênue e se comunica através desse contato. Então, a existência de vida, eu acho que a gente já tem hoje comunicação. Agora, encontrar uma vida que a gente possa dizer, não, essa vida tem características de desenvolvimento como a da Terra, aí vai demorar um pouco mais de tempo. A vida na Terra, ela demonstra a sua brutalidade de acordo com a sua fragilidade. Se você pegar a vida humana, ela é muito frágil, né? A composição do corpo, né? Você fala que é pele, carne e osso, né? Quer dizer, e água, exatamente. Então, por exemplo, um vento forte mata um ser humano, né? É uma fragilidade absurda. A capacidade de regeneração dos humanos ainda hoje, nos dias atuais, né? Claro que isso vai mudar, é muito pequena. O ser humano, quando ele fica num estado ruim de saúde, ele demora alguns dias para se recuperar. E olha que é a beleza divina, né? Fazer as células se recomporem e criar toda esta... como vocês podem imaginar, o espírito não se machuca, né? Então, quanto mais etéreo é essa matéria, menos suscetível a essas influências de enfermidades, a essas influências ruins que o corpo do mundo de provas e expiações leva. E justamente leva porque precisa das provas e expiações, né? Por isso que leva. Eu preciso passar pela dor física para entender a minha evolução mental.
Eu preciso cumprir aquilo que eu promovi. Mas, na verdade, o que o ser humano pouco se importa, hoje se importa um pouco mais, é com a violência psicológica. E essa talvez seja mais grave. Porque o corpo, ele, por mais que você o cure, você consegue dar uma sobrevida de 100 anos nos dias atuais. Talvez daqui meio século a gente consiga levar a vida humana até 120 anos, 125 anos. Mas nos dias atuais, até 100 anos você consegue dar uma sobrevida. Agora, a mente não, mesmo depois do desencarne, você leva essas impressões. Então, cuidar da sua sanidade mental é tão ou mais importante do que cuidar da sua enfermidade física. E a mental transfere para a física. Né? Então, hoje a ciência da Terra já chega à conclusão que das enfermidades conhecidas, a maior parte delas é causada pelo pensamento. E quando eu digo a maior parte, estou dizendo a maior parte mesmo. Desde o entupimento arterial, olha que coisa, até, por exemplo, um câncer drástico. Como que pode, né? Hoje eu não consigo entender como a minha mente consegue entupir minha artéria. Hoje eu não consigo entender como a minha mente consegue me causar um câncer. Mas um dia eu entenderei consequentemente como eu consigo desfazer o câncer. Como eu consigo desentupir a artéria. Então, os estudos mais recentes, eles levam no diagnóstico, eles levam a necessidade do tratamento em conjunto, mente e corpo. E agora, no mais moderno, mente, corpo e alma, que é o tratamento da fé. Por quê? Quando eu trato a fé de alguém, consequentemente eu estou tratando a mente. Eu faço com que você acredite na sua própria melhora. Quando você vibra positivamente, o seu corpo está reorganizando um combate, reorganizando uma vivência. Meus irmãos, é só vocês lembrarem. Eu tenho diversos casos para expor. Eu já falei isso nos estudos. Pega uma pessoa que vive no campo e tem um câncer, sem conhecimento sobre esse câncer, e tem fé em Deus, fala, não, eu vou melhorar. Ela vive 25 anos com o câncer. Ela vai morrer com 95 anos com aquele câncer. Uma pessoa que teve esse mesmo câncer, um autoconhecimento sobre o quão drástico ele é, não vive 2. Porque somatizou o poder do seu mal. Isso é muito importante. Vamos entender que quando eu penso, já vou te deixar falar, irmão Miguel, quando eu penso, quando eu raciocínio, eu estou liberando hormônios o tempo todo. Meu corpo ele é muito envolvido por hormônios e vitaminas. Por exemplo, quando eu libero cortisol no meu sangue, olha o impacto que eu dou positivamente e, ao mesmo tempo, em excesso negativamente. Quando eu libero outras tinas, quando eu libero tudo aquilo que irá contribuir para o bom funcionamento dos meus órgãos. Então, vamos imaginar hoje o Parkinson, por exemplo, a doença do Parkinson. O Parkinson é uma falta de dopamina, liberação de dopamina. Como que eu libero a dopamina? A dopamina eu libero com prazer, através de exercício físico, através de relação sexual, através de momentos felizes. Imagina se eu tivesse o controle da dopamina. Né? Se eu conseguisse, agora eu preciso de uma dose maior de dopamina, eu poderia evitar o Parkinson. Olha que interessante, né? Tanto que pessoas que sofrem de Parkinson, em momentos de crise emocional, pioram. Pessoas que não sofrem, que em momentos de tranquilidade emocional, melhoram. Entretanto, mental. Né? O que é o câncer? O câncer é uma má formação celular. A sua célula começa a proliferar-se de forma diferente da organização comum. E aí, o que ela faz? Como ela deforma o seu funcionamento, ela forma massas. São os tumores que vocês conhecem. Essas massas celulares ou tumores, elas têm, dependendo do tipo, elas podem ser metastáticas. Através da corrente sanguínea ou da proximidade de outros órgãos, elas espalham, e aí começa aquela massa, imagine uma manga no seu pulmão,
ela começa a prejudicar o funcionamento dos órgãos até o momento em que a pessoa sofre uma falência múltipla de órgãos ou tem uma consequência por volta desse tumor. Só que do mesmo jeito que o meu organismo ordenou, por N motivos, o mau funcionamento celular, ele pode ordenar o bom funcionamento celular. Eu posso ter uma quimioterapia mental. Por que não? Essa é a medicina do futuro. Né? Então, vamos pegar um câncer mecânico. Eu fumei 40 anos. Eu estou ingerindo aquela fuligem, aquela fumaça, alta temperatura, eu estou agredindo as células pulmonares, agredindo. Chega uma hora que ela fala, peraí, ela começa a trabalhar diferente. Gerei o câncer de pulmão. No momento que eu gerei o câncer de pulmão, ou de qualquer parte do meu trato respiratório, meu organismo, ele começa a proliferar aquelas células. Então, elas começam a proliferar, aumentar, multiplicar-se exponencialmente, me levando ao óbito. Se eu tivesse a capacidade de fazer, através do meu comando de pensamento, que elas retroagissem, eu teria a cura. E quando a gente fala em autocura, é isso. É o futuro. Mas não é o futuro tão distante. Quando você pega, por exemplo, os monges que vivem no Nepal, alguns monastérios na erraticidade, na erraticidade não, na própria terra, mas em lugares mais afastados, algumas pessoas têm essa capacidade. Já conseguem. Claro que coisas mais simples, muitas vezes, mas já conseguem, através da meditação. E aí, como que a Terra chama quando isso acontece? Milagre. Milagre. É o nome que é dado. Mas, se você perguntar a um médico experiente, irmão Afonso, pode perguntar para qualquer um. Você já vivenciou coisas que a medicina não explica? Ele vai falar já. Eu não sei como aquele câncer retroagiu. E aí é um conjunto de, claro, vontade divina acima de tudo, mas controle de pensamento e fé. Então, quando vocês vêm no tratamento de Júlio, quando vocês vêm no tratamento de qualquer um desses espíritos, na verdade, esses espíritos são, claro, ajudam, são instrumentos, mas quem está promovendo a cura é o próprio paciente, através da sua fé. Se não tiver fé, o tratamento não funciona. Se tiver fé, ele tem muito maior chance de funcionar. Pois não, irmão Miguel, desculpe. Se você lembrar ainda, pode comentar, por favor. Foi maravilhosa a tua explicação, eu não gostaria de interrompê-la. Mas boa noite a todos. O que eu queria perguntar é que o irmão se referiu que tudo é comandado pela mente. Então, não seriam 5 sentidos, e sim 6? Será que a ciência da Terra vai chegar a essa conclusão? E, por outro lado, gostaria de contribuir também. A ciência da Terra está pesquisando a origem do Alzheimer. Diz que é produzido pelo intestino, que o intestino é o segundo cérebro. Através do nervo vago, ele joga esses hormônios para o cérebro. Então, o que eu gostaria de saber é se realmente são 6 sentidos. 6 pelo menos, né, irmão Miguel? São muitos os sentidos. A Terra vai descobrindo os sentidos conforme a evolução, né? Então, são muitos os sentidos. Lembrando que o espírito tem a sua própria forma de perceber. Vamos falar da própria telepatia, que é a comunicação entre os espíritos desencarnados, né? E alguns encarnados já começam conseguindo algum esboço, né? Vocês, quando têm uma proximidade com alguém, vocês conseguem conversar telepaticamente, né? Lógico que não com precisão, mas você consegue entender o que a pessoa está dizendo e ela entender o que você está pensando por expressões faciais simples, né? Então, já existe esse tipo de comunicação com aqueles que são mais próximos, né? Sim, irmão, essa questão do Alzheimer é um fato, é uma atualidade, tem todo sentido, né? O intestino não é por um acaso que ele é um dos últimos órgãos de formação no corpo humano, né? Ele é um dos últimos órgãos a serem formados, né? E você quer sentir a importância do intestino, tem um problema nele, né? Alguns dos irmãos aqui presentes já vivenciaram essa experiência e sabem como que ele é importante. Entretanto, o intestino, olha que interessante, ele é um reflexo ou consequência também daquilo que nós
nos alimentamos, né? Então, o nosso alimento diz, né, como será o nosso trato intestinal, como será a nossa vida intestinal. Então, tudo também está ligado a todos os pensamentos e a questão de distribuição de fluido vital através dos alimentos na nossa existência. Lembrando que o cérebro, nós temos às vezes a impressão de pensar que o cérebro fica apenas na cabeça, né? E nós esquecemos que o cérebro é distribuído através da nossa medula, né? As informações são passadas através da nossa medula, que seria o rabo do nosso cérebro, a continuidade do nosso cérebro, né? Então, é distribuído até perto do nosso cóccix e depois como derivações, como se fossem pequenos fios de um conduíte principal, é distribuído a todos os nossos órgãos. Então, todos os órgãos são ligados por receptores cerebrais. É por isso que eu sinto dor, é por isso que cada órgão sabe, por exemplo, qual é a sua função. Você tem muitos órgãos que trabalham de forma involuntária, ou você precisa pensar para respirar, você precisa pensar para o seu coração bater. Isso acontece de forma automática, né? Entretanto, isso não significa que pensando você não possa alterar essas. Quem pratica yoga sabe o que eu estou dizendo. Quem pratica, por exemplo, exercícios de apneia, né, embaixo da água, apneia subaquática, ou de prender a respiração, sabe que pode baixar os seus batimentos, né? Então o ser humano é capaz de baixar os seus batimentos quando consegue ouvir, né, a sua voz interior e assim sucessivamente. Então, isso faz parte do nosso controle, né? O ser humano, ele ainda tem muito que descobrir nesses aspectos. Gostaria ainda de fazer mais uma pergunta. Pois não. O irmão se referiu a doenças e dores. Isso não seria um projeto de alma também? Como assim? As doenças e as dores que a pessoa passa, porque existe alguém que diz assim, a dor é a melhor professora, ou você aprende pela dor ou pelo amor, tá? Mas essa dor não pode ter sido um projeto de alma? Pode até ter sido, irmão Miguel, mas eu posso fazer uma pequena mudança na sua frase? É a seguinte, a dor do próximo é o meu melhor professor. Eu não preciso sofrer para aprender, eu posso aprender com o sofrimento do próximo, né? Então, o espírito, ele se torna sábio quando, ao ver os seus irmãos sofrer por determinadas ações, ele não repete as mesmas ações. Então, ele, claro, procura ajudar o seu irmão, mas ele não repete as mesmas ações. E hoje, com o nível de conhecimento que vocês conseguiram desvendar, olha quantas coisas que podem ser evitadas. Vamos falar de enfermidades. Quem aqui acredita que comer alimentos fritos, gordurosos, saturados em óleo, é saudável? Erga a mão. Quem aqui que acredita que a ingestão de bebida alcoólica demasiada é saudável? Erga a mão. Quem aqui acredita que o tabagismo faz bem para a saúde? Quem aqui acredita, por exemplo, que não praticar exercícios físicos é saudável? Então, olha, só com esses 4 itens, nós já temos uma vida equilibrada com potencial de desenvolvimento de enfermidades muito menores. Algumas coisas, irmão Miguel, mesmo que esteja na minha programação de espírito, eu consigo evitar por ter mudanças comportamentais. Então, vamos te dar um exemplo. Existe algo que é implacável, que é a genética. Vocês já ouviram falar disso. Então, por exemplo, se meu pai morreu de infarto, eu tenho uma probabilidade grande de ter problemas do coração, né? É uma questão de probabilidade. Se minha mãe teve um câncer, eu tenho que me preocupar com esse desenvolvimento. E assim sucessivamente. Algumas enfermidades, a maioria delas são genéticas, né? Elas são hereditárias. Só que, se meu pai teve um infarto e eu tenho uma postura de vida diferente da que ele teve, eu estou diminuindo as minhas chances. Ou seja, eu estou indo
contra a minha disposição genética. E aí eu tenho, quando fala de células inteligentes, é o seguinte, eu reprogramo as minhas células com o meu estilo de vida. Porque se você for partir da premissa que você terá o que seus pais teve, você não dorme, né? Então, peraí, eu vou pegar a diabetes da minha mãe, o infarto do meu pai e o câncer da minha avó, eu tenho uma combinação mortal, né? Então, não é assim. Eu tenho predisposições genéticas e eu posso evitá-las com os meus comportamentos de vida. Por exemplo, o exercício físico, ele elimina células de gordura, que são as principais células, principalmente as viscerais, para causa de câncer. Exercício físico, principalmente cardiovascular, exercícios aeróbicos, né, que trabalham a parte cardiovascular, tendem a eliminar células de gordura, evitando câncer. Por exemplo, meu pai morreu de cirrose hepática, mas se eu não beber, eu estou agredindo o meu fígado de forma muito menor do que talvez ele agrediu. Então, a minha chance de ter é menor. Agora, se fazendo tudo isso certo, eu tive a cirrose hepática, aí é minha expiação, eu devo aceitá-la e cumpri-la. Porque eu não fiz por merecer nesta encarnação, mas eu não sei o que eu fiz na vida anterior. Entretanto, só o fato de eu não ter feito por merecer nessa encarnação, de repente, é a livração da enfermidade que eu poderia ter. Então, resumindo, aquilo que você tem que passar, você irá passar. Entretanto, a única chance de você talvez não passar é fazendo as adequações e vivendo da forma certa. E aí vira um sofrimento porque existe uma cultura em torno daquilo que não é saudável. É como se comer gordura, fritura, fosse algo prazeroso. E atrelar isso ao prazer, meus momentos de prazer é o momento em que eu como. Se eu conseguir mudar isso na minha mente, por exemplo, o momento de prazer é o momento que eu leio, eu consigo mudar a programação de felicidade da minha existência. Você percebeu que nós nos sabotamos com a programação que nós temos daquilo que é ou não é prazeroso? Se você pegar, por exemplo, pode fazer esse experimento social, pega uma criança, não apresente o açúcar para ela, isole-a do mundo. Aos 8 anos, tente apresentar, 8 anos sem açúcar, tente apresentar o açúcar para ela, não vai ser agradável. Ela vai ficar eufórica, aquilo vai dar uma hiperatividade nela. Por quê? Porque ela não é saudável, o organismo dela não aceita, e ela não foi programada em saber que aquilo é saudável. Então, nós programamos a nossa felicidade, o que é importante para nós. Então, por que programá-la com aquilo que não faz bem? Essa é a pergunta. Vamos lá? Respondeu maravilhosamente a pergunta, mas eu ainda teria mais uma colocação para perguntar. A antimatéria é utilizada na cirurgia espiritual? Sim. Com certeza, irmão, até porque vamos entender que, apesar de em pequena, quase indetectável quantidade, nós possuímos a antimatéria dentro do nosso organismo. E aí o que acontece? Quando eu quero fazer uma desconstrução celular, eu preciso do oposto, das cargas opostas para desconstruir aquela célula cancerígena, ou enfim. Então, essas cargas se aniquilam através do magnetismo, através do meu próprio organismo, elas se aniquilam, mas tem que ser em precisões milimétricas, né, em quantidades, vocês verão mais à frente, ali 10 elevado a menos 36, na equação de Broglie, né, para vocês entenderem ali como que funcionam essas dosagens. Mas aí é claro que a antimatéria é usada na cirurgia espiritual e outras coisas também são, né, como, por exemplo, a doação de fluidos vitais, a transformação de fluidos magnéticos, né, do universal para o vital e para o magnético, que fazem com que haja a gestão energética. A energia, ela é muito importante para tudo. E aí eu vou convidar vocês a fazerem um teste de escola. Acho que os professores já devem ter aplicado esse teste uma vez na vida. Peguem o arroz, vocês já viram isso, não? Peguem o arroz e falem um monte de palavras de ódio para ele.
eu te odeio, tenho nojo de você, eu não gosto, deixa num potinho. Pegue outro arroz e fale palavras amorosas para ele. Veja o que acontece com cada um deles. Faça esse teste. Não é espiritual, não é o espírito que está agindo, não, viu, meus irmãos? Isso é ciência, é energia. Pegue um arroz, fale palavras de ódio, pegue o outro arroz e fale palavras amorosas e veja o que acontece com cada um. Qual que embolora primeiro, qual que funga primeiro. Veja, é interessante. É uma experiência que acho que vocês podem fazer em casa. Pois não, Rui? Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Meu irmão, então essa antimatéria ela pode ser exercida pelo amor, pelo carinho. Quando um médico vai fazer uma cirurgia, inconscientemente ele pode utilizar essa antimatéria? Quando o médico da Terra vai fazer uma cirurgia, ele está pensando em questões mais físicas, materiais. Então, ele vai tirar um tumor, ele rasga a pele, a epiderme, ele rasga o músculo, ele chega no órgão, ele tira o tumor. Entretanto, junto com ele, existem médicos espirituais que fazem esse trabalho, ali podem, de repente, tirar alguma célula que ele não viu, que os olhos não permitiram ver, ou fazer algum trabalho em conjunto. Mas isso depende muito do equilíbrio do paciente, né, da fé do paciente, porque assim, meus irmãos, fazer prece para o outro é muito importante, mas nada é mais importante do que a própria fé. Se você quer ajudar alguém, faça-o despertar a sua fé. Não que fazer prece para o outro não ajude, você está levando energias, só que é muito diferente, porque a mudança é interna. Quando eu faço prece para o Rui, eu estou pedindo que bons espíritos acompanhem o Rui. Só que quando o Rui acredita, ele está pedindo que bons espíritos estejam ao lado dele, permitindo que todas as preces cheguem até ele e modificando o seu organismo. Então, é muito poderoso a fé. Então, nesse caso, a antimatéria é utilizada nos passes, nas cirurgias espirituais, dessa forma? Não só a antimatéria, como diversos tipos de fluidos que vêm para preencher, né, o corpo e, consequentemente, o espírito, né? Eu sei que soa para vocês maravilhoso, de forma maravilhosa, quando nós falamos que o pensamento, ou o passe, ou a cirurgia, pode curar o corpo. Isso é extraordinário. Como pode curar o corpo? Mas, meus irmãos, a verdadeira maravilha está na cura do espírito. O corpo, curando ou não, você está dando uma sobrevida, né? Essa é a verdade. Você está trocando uma pilha de um aparelho que uma hora ou outra irá quebrar. Entretanto, o espírito, ele participará de diversos aparelhos, né? Ele estará na eternidade. Mas quando você age dessa maneira, você não está fortalecendo o próprio espírito? Você está. Entretanto, eu não posso atrelar apenas a minha fé ou me impressionar apenas com as curas do corpo. Porque o meu corpo, apesar de curável, ele é perecível. Chegará um momento que ele deixará. Então, se eu tiver sempre a minha expectativa de cura em relação à matéria, quando a matéria deixar de existir, onde ficará a minha expectativa? Então, eu tenho que fortalecer este outro lado, né? É claro, eu tenho que conservar o meu corpo e me preocupar com ele. Entretanto, eu tenho que entender o impacto que isso causa no meu espírito, né? E essa é a verdadeira trajetória da evolução. Tanto que você tiveram diversos casos de espíritos que passaram pela Terra com provas no corpo terríveis, mas com uma evolução espiritual que fazia essas provas do corpo parecerem obsoletas, né, por conta da sua elevação. Pois não? Você falou do experimento do arroz e eu levei quando as pessoas guardam mágoa, rancor, raiva, porque nós falamos em tudo, em programação para as benesses do corpo. E quando a pessoa carrega todas essas energias negativas, aí é o contrário. Com certeza. Inclusive, só solidificando a experiência do arroz, façam com ele cozido, viu? Porque ele tem que ter água para funcionar. A água, se você fizer com arroz cru, os dois vão ficar ali inertes por muito tempo, mas o arroz cozido... sim, o que você somatiza, você potencializa, tanto para o bem quanto para o mal. Agora, se eu consigo fazer isso que vocês vão ver em breve, que eu tenho certeza que vocês vão tentar em casa com arroz, o que eu consigo fazer com outra pessoa ou comigo mesmo? Já pararam para pensar?
Então, quando eu pego um parente ou alguém do meu lar e promovo palavras que ofendem, ou que magoam, ou que oprimem, vocês pararam para pensar o que você causa nesse organismo? E o que você causa no próprio organismo? Meus irmãos, é muito sério a responsabilidade psicológica que vocês têm com os seus entes e com os seus próximos e consigo mesmo. É muito sério. É muito importante. Hoje, os irmãos que trabalham aqui no Centro Espírita Equilíbrio, eles podem relatar dos pacientes, por exemplo, que passam na sala do nosso irmão Júlio, eu acredito que 97% tenham os dois problemas a serem tratados, o psicológico e o físico, e não apenas o físico. Porque uma coisa está ligada com a outra, não tem como. Né? Vamos lá? 42. Como explicar o mistério da distribuição desigual de matéria e antimatéria em nosso universo? Descobrindo novos universos. Existe muito mais do que vós ainda sois capazes de entender. O tempo e o esforço serão os responsáveis por responder a muitas perguntas e também originar outras novas. A antimatéria já foi comprovada pela ciência terrestre. Entretanto, pela visão dos encarnados, nosso universo observável é composto majoritariamente por matéria. Nesse caso, seria improvável a descoberta de onde foi parar toda a antimatéria do universo. Quando se esgotam as respostas científicas, entra o poder de Deus, o único capaz de neutralizar as maiores forças resultantes em prol de um propósito maior, ou então conduzi-las para novos universos. Um dia, entendereis os propósitos divinos. Todavia, essa curiosidade que vos cerca é produtiva, pois vos faz caminhar. Como que, se na massa inicial, eu sei que o irmão Afonso não gosta que menciona a explosão do Big Bang, que fica profundamente magoado com esse termo, né? Incomodado, mas quando houve vou chamá-la de inflação, então essa inflação inicial, nós tínhamos a mesma quantidade de matéria e antimatéria. E por que agora nós temos antimatéria de forma indetectável no nosso organismo? Para onde foi parar toda esta antimatéria? Aonde ela foi, né? Então, a lógica, né, que com a inflação universal, Deus tenha neutralizado essa perigosa incompatibilidade entre as duas e tenha levado para outros universos. Então, levando em consideração isso, a gente pode acreditar que outros universos, por exemplo, são compostos por antimatéria. Ou seja, outros planetas igual à Terra, vamos agora similarizar os dois, são pessoas normais que vivem compostas por antimatéria. E a matéria que acaba sendo ofensiva a eles, e não o contrário. Então, olha que interessante, né? Como a beleza divina. Agora isso é um conhecimento. Isso é um conhecimento já existente no seu nível de existência, ou ainda é uma inferência? No meu? Não, a gente já tem uma certa visão, mas o meu nível é muito baixo ainda. Deve ter mas ainda são inferências, ou já tem experiências que demonstram... Já tem experiências que comprovam isso. Não, isso é uma esperança muito grande para a gente. Na verdade, quando falamos em antimatéria, estamos falando do próprio deslocamento no tempo e espaço, né? Estamos falando de uma poderosa ferramenta quando atuada na matéria. E a matéria tem esse mesmo poder quando atuada na antimatéria por conta das suas oposições de cargas, né? Pois não. O físico quântico que descobriu a antimatéria, ele afirmou que todas as partículas têm uma antipartícula correspondente, caracterizada por certas regras de correspondência, sendo que a mais importante é a de que, quando um par se encontra, ela precisa aniquilar-se e liberar até toda a sua massa na forma de energia. A diferença
entre matéria e antimatéria pode ser apenas a propriedade de aniquilamento, tal como ocorre entre neutro e antineutro. É muito oportuna a sua colocação, irmão Miguel, obrigado, é exatamente isso, né? Então, estamos falando de cargas positivas para cargas negativas, que é justamente o oposto. Quarks para antiquarks, prótons para antiprótons e antielétrons, né? E o neutro que é apenas neutro em ambos os casos, né? Mas a curiosidade científica ficava o seguinte, se elas estavam juntas, como que elas não se aniquilavam? Se elas têm que se aniquilar no início, aí entra o poder divino de neutralização até que elas tomassem uma distância segura, né, para que pudessem coexistir. Dúvidas? Vamos lá. Qual foi o destino da antimatéria oriunda da criação do nosso universo? A maior parte dela está em outros universos, neutralizada no início pela atuação de Deus. Com a inflação universal, destinou-se à criação de novos planetas compostos por antimatéria. Lembrando que é um tema bastante avançado, então quando falamos de antimatéria ainda não faz tanto sentido para os encarnados entenderem detalhes, mas é bastante importante isso, porque nós não apenas falamos de cura ou de fé neste livro, né? Nós não apenas falamos de merecimento e de fé e de cura, como damos os mecanismos que isso acontece, né? Então ali está tentando dar um esboço para os encarnados, né, de quais são as formas que os espíritos utilizam para gerar essas curas. Pois não, irmão? Irmão, nós sabemos que a matéria tem forma. Como nós podemos observar a antimatéria? Você ainda não pode observar com tanta precisão, mas ela tem forma da mesma forma, né? Por exemplo, dentro do seu organismo, você tem ela em pequenas quantidades, né? Essa é a beleza da gestão divina. Vocês, espíritos, podem enxergá-la? Claro, se não pudéssemos enxergá-la, como poderíamos manuseá-la? Podemos. Entretanto, se pudéssemos fazer uma comparação, é igual à matéria, só que com cargas diferentes, né? Elas têm uma repelência polarizada, vamos dizer assim. É como ímãs que se repelem. Seria uma matéria quintenciada. Mais ou menos. É um pouco mais complexo que isso. Daqui a alguns milhares de anos você vai entender com maior clareza, com toda certeza. Ou, de repente, nem tanto, né? No desencarne já tenho uma visão. Agora, é interessante que quando falamos em antimatéria, temos outras faculdades da matéria, como, por exemplo, matéria escura, né? Que hoje temos outras questões que ainda são desconhecidas para os encarnados, entretanto, que fazem todo sentido nos tratamentos espirituais. Eu não sei qual de vocês que enviou nos grupos aí, recentemente, uma pesquisa sobre o magnetismo, né? Uma pesquisa científica sobre os poderes do magnetismo, né? Então, eu sei que vocês compartilharam isso dentro do grupo. A ciência mostrando já cientificamente o poder do magnetismo na mudança da eletricidade, das partículas e desse deslocamento. Lembrando que o magnetismo é uma ciência muito antiga. Estamos falando que antes do espiritismo, Allan Kardec, por exemplo, estudou o magnetismo antes de estudar o espiritismo, né? Então, para você entender, e o magnetismo era uma profissão. Como você vai hoje na clínica de fisioterapia, você ia na clínica de magnetização naquela época, que fazia toda a diferença nos tratamentos, né? Ela não tinha uma relevância cirúrgica, como a gente acredita que ela terá um dia, mas ela já tinha uma relevância como, por exemplo, você vai hoje numa fisioterapia para ajudar a restabelecer após uma lesão. Então, já tem comprovação que a fisioterapia vai te ajudar. E o magnetismo já tinha essa comprovação prática que ele ajudava. Só que a maldade que envolve tudo isso é que as pessoas que magnetizavam, muitas vezes sofriam finais trágicos, enfermidades trágicas por conta dessa destinação e manipulação energética constante, principalmente aqueles que não tinham o devido conhecimento.
E quando falamos em meados de 1700, 1800, estamos falando ainda de uma medicina muito primária em relação aos conhecimentos das consequências dos tratamentos, né? Hoje já temos um pouquinho mais, né? Hoje, por exemplo, você entende que a sua exposição ao micro-ondas em casa é extremamente cancerígena. Mas por que o micro-ondas é cancerígeno? Hoje você consegue entender tecnicamente o que faz, por exemplo, o que faz o micro-ondas esquentar um alimento. Hoje você consegue entender o porquê ele pode causar um malefício ao seu organismo. Hoje você consegue entender, por exemplo, porque a exposição aos aparelhos de raio-x em excesso, demasiadamente, pode ser cancerígeno, e assim sucessivamente. Naquela época, tudo era muito hipotético, né? Não havia ainda as certezas, é por isso que as consequências vinham mais do que as prevenções. Dúvidas? Vamos lá. 43. Com qual intuito Deus neutralizou a antimatéria da matéria? Para que não se aniquilassem. Com isso, permitiu que pudessem surgir diversos universos e, consequentemente, oportunidades de evolução. É claro que o irmão que respondeu isso acredita ser isso, né? A verdade, quem tem a resposta apenas dela é Deus, mas acreditamos que Deus permitiu isso para que elas não se aniquilassem e pudessem dar oportunidade aos universos darem espaços de evolução, né? Oportunidades de evolução a todos os espíritos. Pode seguir. 44. Nosso corpo físico possui antimatéria em sua composição? Sim, porém em pequenas quantidades, quase nulas. Por que não a detectamos? Porque ainda não há utilidade. Agora eu te pergunto, como que posso ter uma matéria que se aniquila com a antimatéria, que se aniquila com a matéria dentro do meu próprio 45. corpo e ela não se aniquilar? Como eu posso ter isso? Alguém? Como você já havia falado, uma distância necessária para que elas façam que o nosso organismo funcione, mas que ao mesmo tempo elas se repelem, mas não se chegam a ponto de se aniquilarem. Isso foi profundo. Como que eu consigo ter uma distância intracorporal? Eu estava lendo sobre a parte de células, que existem as células negativas e positivas no próprio organismo. O meu ainda está muito na superfície, que eu estou estudando, para que até possa abrir caminhos para que absorva no organismo, mas só naquele espaço necessário. Eu não sei explicar, que ainda está muito vago ainda, está muito limitado o meu conhecimento. Eu entendi. Vamos ver o que o Afonso tem a dizer. Não, eu não tinha esse conhecimento, essa ideia ainda que foi passada pela Rejane, mas, primeiro, eu imagino que o que exista de antimatéria são partículas, não são átomos, então são pequenas partículas e, consequentemente, elas são tão pequenas que ela consegue ficar contida por alguma corrente elétrica, sistema elétrico que a mantém isolada das demais. E, como diz Paracelso, tudo é veneno a depender da quantidade. Se é uma quantidade tão pequena, ela não é veneno. Olha que interessante, né? Nós temos a mania, é uma mania racional, né? De tentar explicar cientificamente aquilo que era muito simples de dizer o seguinte: Deus permite que isso aconteça. Então, essa coexistência, ainda que em partículas, eu entendi o que a irmã Regiane quis dizer, é uma decisão divina, né? Então, Deus permite, porque nós precisaremos, dentro do nosso organismo, dela para realizar algumas correções. Isso é mais uma prova divina, mais uma prova da existência divina, porque quando o homem chegar à conclusão da existência de fato, conseguir identificar as quantidades exatas, ele vai se perguntar, mas como? Né? Como? E aí ele vai fazer uma teoria mirabolante para tentar explicar o seguinte: não, isso aí é uma sincronia divina. Pois não, irmão Rui? Irmão, quando a gente diz que Deus que permite, né, que isso aconteça,
é porque ainda nós não temos conhecimento de como é feito a tramitação para que não haja o aniquilamento. Isso futuramente pode ser comprovado pelos estudos, porque não é feita a desintegração uma da outra. Você pode até comprovar a forma, mas não o porquê. Eu quero dizer o seguinte, hoje se eu disser que eu te mostro um paciente que tinha um câncer terminal e que deixou de ter, a ciência explica como? Ela explica. Ela vai dizer o seguinte, que houve um combate do sistema imunológico do organismo que permitiu que suprimisse esse crescimento celular e que um tumor que era maligno tornou-se benigno pela mudança das características intracelulares. Mas o que ele respondeu com isso? Nada. Respondeu assim, Deus quis que virasse, porque esse virou e o outro não. Então, tudo bem. Eu tentei responder cientificamente, mas, na verdade, eu não consegui responder. Eu só dei os mecanismos que o organismo já fez. Eu contei a história, mas não os personagens, entendeu? Sim, eu entendo. É que Deus pode interferir através, né, do seu desejo, da sua vontade. Mas sempre existe alguns caminhos estatísticos que provam que por onde houve o caminho, porque a gente sabe que não existe por acaso, existe sempre um caminho. Se é pela fé, pelo amor, qualquer que seja, essa transformação existe. Você já parou para pensar a coincidência que é a Terra ter a distância do Sol exata, para que você não congele nem queime? Sim, é uma dádiva de Deus que parou naquele momento, né, que para aquele momento houvesse a vida como nós temos hoje. Você já parou para pensar o seguinte, que isso em distâncias galácticas, né, em distâncias universais, não é nada. Parou para pensar que se tivesse um planeta atrás, você não poderia ter essa forma de vida que você tem hoje? Um planeta à frente também, não? Então, olha que interessante, né? Nós podemos tentar explicar como Deus fez as coisas, mas nós jamais conseguimos tirar a maestria de Deus em tudo que existe, né? A perfeição da sincronia, e quando nós pegamos aqueles que são bons em probabilidades, né? Aqueles que são bons em estatísticas, os cientistas estudam muito isso, percebem que tem muita mão divina. Porque, por exemplo, vocês vivem em um universo rodeado por asteroides, meteoritos, meteoros, fragmentos materiais. Existe uma teoria, isso não deixou até uma tese, não é nenhuma teoria, ainda uma tese, que um dia, não sabe quando, mas sabe que sim, haverá um choque de meteoro com a Terra e levará ela à aniquilação. Haverá um choque de asteroide, de astro com a Terra e levará ela em aniquilação. Se Deus quiser. Se Deus não quiser, não haverá, como não houve até agora. Então, assim, eu não sei se vocês entendem, é algo muito mais profundo do que a própria existência ou a evolução natural. Nós temos que entender o concurso divino nisso tudo. Pode falar. Na realidade, o choque acontece todos os dias, né? Numa escala menor. Já aconteceu no passado, há registros disso, que acabou terminando com a vida a vida animal na época, né? Só que não foi suficiente para aniquilar a Terra. Quer dizer, acontece, quer dizer, Deus ainda está no comando. Ainda não, né, irmão Paulo? Eu acho que o dia que ele deixar de estar, nós temos que ficar bastante preocupados, viu? Porque se o Criador nos abandonar, é porque não temos mais motivo de existir. Mas nosso Criador jamais irá nos abandonar. O que pode acontecer, e aí entra uma questão que o Rui disse, né? Deus gosta de possibilitar a nossa própria evolução. Um dia nós tenhamos uma tecnologia que possa impedir que os asteroides choquem com a Terra. Nós temos uma espécie de proteção, uma espécie de gatilho. Já vocês assistiram filmes como Armagedon, né? Filmes que falam sobre
situações parecidas com essa, mas na verdade isso são a realidade futura, mas eu acho, ao meu ver, que o ser humano está muito preocupado com o que acontece fora da Terra, eu vou repetir mais uma vez, e pouco preocupado com o que acontece dentro dela. Às vezes o extermínio não precisa nem vir do meteoro, pode vir das próprias ações humanas. O que vocês acham que aconteceria tecnicamente se aumentasse em 2 metros o nível do mar? Boa parte da população mundial seria afogada. Eu não estou perguntando apenas para os holandeses, não. Eu pergunto para vocês que moram a 600 metros acima do nível do mar. Vocês entendem o impacto disso? Pois é. Então, a fragilidade humana, meus irmãos, não se esqueçam disso. O ser humano do mundo de provas e expiações não respira embaixo d'água, não sobrevive embaixo d'água. Além do calor que provavelmente teria na Terra numa situação dessa. Exatamente. E se a gente não acreditar que Deus tem um controle sobre isso, né, eu diria que ele permite o nosso livre-arbítrio com certos limites, né, ou ele interfere quando a gente exagera nesse livre-arbítrio, porque senão o acaso seria muito inteligente, né? Sim, e assim, tem um detalhe importante, irmão Afonso. Conforme nós estudamos mais o Espiritismo, nós vamos percebendo que Deus não existe para atender apenas os meus desejos. Então, é interessante isso. Então, por exemplo, nossa, Deus livrou o meu filho das drogas. Olha, a inteligência suprema universal. Criador na Terra, só de 8 bilhões de habitantes, só na Terra, encarnados, movimentou uma cidade inteira para tirar os seus filhos das drogas? É racional pensar isso? Não, não é. Né? Então, Deus possibilitou ao seu filho as mesmas condições que possibilitou a tantas outras pessoas que estavam envolvidas com as drogas, de, através do seu livre-arbítrio, livrar-se das drogas. Então, é mérito do seu filho, mérito de Deus, claro, é em tudo, né? Mas assim, é mérito do seu filho, esforço do seu filho, esforço seu e dos familiares que contribuíram para esse processo. Mas, então, para de achar que Deus é um servidor nosso. Nós somos servidores de Deus. Isso é importante, tá? Eu percebo que, muitas vezes, nós clamamos a Deus como se fosse obrigação dele resolver todos os nossos problemas. Nós temos que agradecer mais a Deus e pedir menos, entender que nós precisamos mais de Deus do que Ele precisa de nós. Né? Aí é um exercício de humildade muito grande, que podemos lembrar nosso irmão Chico Xavier, né, que passou recentemente pela Terra, né, e disse que se sentia como um cisco de Deus, ou seja, é uma forma humilde de dizer o quanto nós somos relevantes pela visão divina, entretanto, um dia seremos muito relevantes de acordo com a nossa evolução. Pois não, irmão Miguel? De encontro à pergunta do irmão Afonso, nós como seres humanos queremos terceirizar tudo, inclusive a culpa. Verdade ou não? Meu irmão, estar no mundo de provas e expiações, quando estamos nesta condição, estamos ainda com bastante orgulho, bastante egoísmo, bastante vaidade, ainda analisando mais a conveniência do que a própria consciência, mas isso faz parte do processo. Agora, quando a gente percebe que está fazendo isso, é o primeiro passo para deixar de fazer, né? Todos os espíritos evoluídos, ou a maior parte deles, passaram por essas experiências e conseguiram superar. Por que não conseguiremos um dia, né? Não é isso? Então, dando exatamente 8 horas, né, 20 horas, iremos encerrar os nossos estudos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, aos irmãos pela presença, são sempre muito bem-vindos. Na quarta-feira tem o Estudo dos Animais, e na quinta-feira continuaremos com o Livro dos Espíritos, de 1857, todos estão convidados a essas experiências. Fiquem com Deus.